Eu não sei como vão fazer para encaixar tudo que ainda falta para acontecer em The Air nesse único e último episódio. Mas a única coisa que eu espero, que eu quero, que eu imploro, rogo, meu Deus, por favor, é que eles não tirem nenhuma parte do final feliz. Porque não tá dando tempo. Porque não tem tempo hábil de resolver tudo. Porque assim, eu tô acompanhando Long e Blue sofrendo por 7 episódios. Esse slow burn torturante. No oitavo episódio, inclusive, ainda tem muita coisa sofrida pra acontecer. Então, se eles me cortarem partes do final feliz, que são todas as partes muito preciosas, pra colocar mais drama, eu não sei. Eu vou ficar bem frustrada. Sério mesmo. Porque não pode, gente. Eu entendo quem gosta de slow burn, mas eu não sou esse tipo de pessoa. Eu gosto que a coisa aconteça ali na minha frente. Eu gosto que quando acabe o projeto, seja ele uma série, um livro, um filme, se é um romance, se eu tô ali pelo casal, eu gosto que ao final, e quando rola lá os créditos, eu tenho uma noção de como aquele casal funciona como um casal. Eu tenha visto o tempo de tela daquele casal o suficiente pra eu não sentir que ficou faltando alguma coisa. E eu acho que tô correndo um sério risco de sentir que ficou faltando alguma coisa com o The. Então, por favor, não cortem. Eu tenho. Nossa, eu tô com muito medo e também com muita expectativa, porque o final de Lombo é muito lindo. E eu já vou falar qual é. Vou contar um pouco sobre o que acontece na novel e o que a gente pode esperar do último episódio. Mas eu não sei se pode esperar muito, porque, como eu já falei mil vezes, falta muita coisa a desenvolver. Então vamos lá. Eu já falei em vídeos passados, um pouco além do que acabou ali no episódio 7, porque eu achei que poderia ser um pouquinho mais longo o 7 para caber mais coisas, para não deixar tanta coisa ser resolvida só no último episódio, mas não vou nem julgar tanto. Eu entendo também o apelo para aquela ser a cena final do episódio. Eu, quando li, fiquei pensando que aquilo ali tinha que ser um final de episódio, não do penúltimo, mas um final de episódio. E, enfim, logo depois daquilo ali, a Lon tá lá chorando pela morte, né, da Blue. A Blue aparece, fala que ela trocou de lugar com a Helena, que a Helena aceitou, se sacrificou por ela. Ela pediu pra fugir, né? A Helena ajudou a fugir porque ela prometeu que ia conseguir ajuda e ela tava com a intenção de encontrar a Lon antes que a Grace encontrasse pra avisar que aquilo ali era uma armadilha e tudo mais. E a Luna quer saber, ela só tá muito aliviada de ser a Blue, então ela gasta o restinho de energia que ela tem pra ir lá abraçar a Blue. O guarda real tenta impedir, né, por não ser apropriado, a Blue não deixa que ele se aproxime, ela abraça a Lon, porque, poxa, ela deve isso, né, pra ela, pelo menos um abraço. Te alivia de saber que você tá viva. Mas enfim, aí a Lon, depois do abraço, já logo apaga, completamente sem força, machucada, perdeu muito sangue. A Blue também não demora a pagar, ela só tem tempo de pedir um médico pra Lon antes dela pagar também, porque ela foi mantida em cativeiro ali e ela tava sem comer, sem beber água, ainda teve que sair pela floresta pra procurar ajuda. Então as duas chegam a um ponto de exaustão ali que acabam apagando. E aí acorda no hospital. É, a Blue acorda primeiro, ela acorda tendo pesadelos com a Helena morrendo, então ela acorda muito mal, o pai dela abraça ela, traz aquele conforto, e assim que ela acorda já se toca o assunto dela voltar a ser a princesa de Madeline, a princesa que está prestes a ser coroada rainha, e que as obrigações dela voltaram com tudo. Então ela já ali, ainda no quarto do hospital, ela já tem que voltar aos compromissos. Mas antes de ter alta e ir para uma casa na Tailândia que reservaram ali para a família real, ela pede com a dama de companhia para ir até o quarto da Lon. E aí o pai da Lon tá lá. Ela pede para entrar lá um pouquinho, entrar sozinha. E quando ela entra, a Lon ainda tá anestesiada. Ela teve que passar por cirurgia, se não me engano, mas ela ainda tá anestesiada ali.
E aí ela vai e fala pra Alon que ela ama. Finalmente ela revela. Mas Alon tá dormindo. E aí ela vai embora. Ela tem alta. E aí quando Alon acorda e recebe alta, a Blue já não tá lá. A Blue não foi visitá-la. E somente um dia antes de voltar a Madeline, que a Blue aparece, e ela nem aparece por vontade própria, ela aparece porque o Karel, o irmão dela, quer agradecer a Alon por ter salvado a vida da irmã dele, e aí o rei também vai junto e acaba que, né, não tinha como a Blue não ir. E aí ela vai com os dois, mas consegue entrar um pouquinho antes deles. E aí quando ela entra, a Alon fica super emocionada, aperta a mão dela e ela permite aquele último toque, porque ela também quer muito esse último toque. Mas assim que o pai e o irmão chegam, ela já logo muda a postura dela na frente da Alon. E a Alon imediatamente entende que mudou e já se refere a ela como princesa de novo, fazendo reverência e tudo mais. E aí é isso. A Blue vai pra Madeline cumprir as obrigações dela e a Alon fica ali na Tailândia, até porque ela precisa de fisioterapia. Ela ficou realmente muito mal depois de tudo que elas sofreram. E nessa aí, um mês se passa, a Alon tá lá na fazenda da Jean, rodeada pelas flores de íris que a fazem lembrar da Blue. A Blue tá vivendo já a vida dela completamente imersa. Um mês se passa nessa distância. A Alon fica na espera de que a Blue vai se contactar com ela em algum momento, mas não acontece. A Blue não fala com ela. E eu acho isso muito feio da parte da Blue, porque ela salvou a tua vida. E isso é uma coisa que eu fiquei pensando em vários trechos do livro a partir de agora. Tipo, bicha, ela salvou a tua vida. Você meio que, pelo menos, devia isso a ela. Se não fosse de coração de bom grado, pelo menos fosse pelo dever, sabe? Pela gratidão. Mas enfim, voltando ali à parte do hospital, um ponto muito curioso que várias pessoas levantaram e que faz todo sentido é que a mãe da Blue nunca foi, a mãe da Lu nunca foi visitá-la no hospital, né? Por quê? Antes eu entendi ali que poderia ser perigoso, elas estavam num negócio de disfarce, de fugir e tudo mais, o que não impediu nenhuma das primas de visitá-la, nem das esposas das primas, mas tudo bem. Mas agora, nessa última estadia da Lon no hospital, não tem nenhuma referência à mãe dela estar ali, é uma mãe meio que não se preocupa com a filha, né? Mas e mais uma coisa que eu queria falar é que, aparentemente, na série, eu já tinha achado muita frieza da Blue não aparecer quando a Lon acorda. Mas aparentemente na série não vai ter nem essa última visita que a Blue faz. Vai ser uma carta que ela vai escrever e deixar pra Lon. E a Lon vai acordar toda furada e só ter uma carta pra se lembrar da Blue. E aí ela vai ficar sofrendo abraçada naquela carta. Tortura psicológica não é entretenimento, tá? Principalmente no último episódio. E aí, enfim, elas estão lá separadas. Madeline, Tailândia. Vai vir o final feliz? Não, não vai vir final feliz ainda. Karel chama Alon e toda a sua família para uma visita a Madeline, para eles agradecerem a pessoa que salvou a vida da irmã dele. Alon, depois de um mês, né, depois de se recuperar formalmente, aceita. E aí vai todo mundo, vai as primas e Alon. E quando ele avisa a Blue que a Alon finalmente aceitou o convite, o que a Blue faz com a mulher que salvou a vida dela? Ela pede pro Karel se encarregar de tudo porque ela não tem tempo para receber a Alon, porque ela tá ocupada fazendo ali as obrigações dela de futura rainha. E eu acho de uma sacanagem, juro. Olha, até aí já nos momentos finais eu ainda com dificuldade de entender e gostar um pouco da Blue, do livro, da novela. Gosto sempre de deixar claro. Bicha, ela salvou tua vida, ela largou a vida dela, a carreira dela, e foi lá salvar tua vida, entendeu? Ela podia não ter tempo também, mas ela largou tudo e foi lá salvar sua vida. E você não tem tempo pra recebê-la depois disso tudo. Enfim. Mas enfim, apesar dela falar isso pro Karel, ela perde completamente a concentração, porque mesmo um mês separada da Alon não fez com que ela esquecesse a Alon, óbvio. A Alon, a mesma coisa, tadinha. Tá lá super nervosa. E aí a Apo
nossa prima mais ingênua, mais ceguinha em relação aos sentimentos alheios, é quem consola a Alon, falando que é pra ela ir sim pra Madeline e tentar de tudo com a princesa, sabe? Pra voltar pra casa sem arrependimentos, de que ela fez tudo que estava ao alcance dela. E se não der certo, e se ela voltar pra casa só com a tristeza, tudo bem, as primas ajudam ela a lidar com essa tristeza também. Apo, você é maravilhosa. Eu espero mesmo que seja a Apo, porque ela já ficou ali faltando no episódio passado, né? Ela tava junto no carro que levou a Lola até a princesa, mas a Enfa não participou dessa parte. Então eu gostaria de ter a Apo sendo prima mais velha um pouquinho nessa hora, porque até agora é só Jean mesmo, né? E aí, enfim, enquanto tá essa viagem, a Lon tá indo com as primas pra Madeline, a Blue até tenta abordar com o pai, um rei muito chato, se vocês querem saber, eu não gosto do pai da Blue, ai, como insuportável. Ela tenta abordar com ele sobre abdicar a coroa, porque ela sabe que dali a 3 anos o irmão dela poderia assumir a coroa, então se ela já poderia pegar agora do pai, porque o pai quer passar pra ela, e dali a 3 anos passar pro irmão, e o pai dela fica, não, pra que você querer passar pro seu irmão? Você tem que reinar. E aí ela fala, mas se eu quisesse, né? Vamos supor que eu quisesse, por algum motivo, abdicar a coroa. E o pai dela acha absurdo, corta o assunto de cara e fala que não existe, porque só existem dois motivos para se abdicar a coroa: se ela cometesse um crime grave ou se ela quisesse casar com um plebeu, e ele tem certeza absoluta que ela não daria nenhuma dessas duas decepções para ele. Então, que não tem que se preocupar e que ela precisa se lembrar que é a coroa ali, o reinado, né? A, a população de Madeline é a coisa mais importante do mundo para ela. Chato. É um homem chato. E aí, enfim. Enquanto isso, a Blue chega com as primas em Madeline e é recebida somente pelo Karel. Ele fala que a irmã dele tá ocupada. E aí isso vai despedaçando mais o coração da Lon, claro. Por que não, né? Machucar ainda mais uma pessoa que fez de tudo por você. E aí ele vai lá, mostra o castelo pra ela, mostra tudo, os aposentos pra todas as primas, e ela só vai encontrar a Blue no jantar. Ela aparece lá toda imponente, com a sua coroa, com o vestido, toda linda, toda princesa, e ela tem que encontrar a Blue no meio de todas as pessoas. Ela lá com o peito aberto, doida para se declarar, doida para falar de sentimentos, e a Blue completamente fria, indiferente e distante com ela, sem dar nenhum espaço para Lon ser de outro jeito com ela. Ela não. Nossa, a Blue tá difícil. E para piorar a situação, é que ela tá difícil só com a Lon. Ela tá tratando a Lada e a Rose, que ela considera amigas dela, muito bem. Ela tá tratando as primas muito bem. A Dinha, a Harpa, a Fai. E a Lon, ela tá tratando com toda a distância. A Blue, ninguém merece não. E aí, a Lon tá lá, deprimidasíssima. E pra piorar, o pai, o rei lá, que eu já falei que ele é chato, porque ele é insuportável. E aí, como ele não cansa de ser chato e me mostrar que ele é chato, ele passa a maior parte do jantar falando de negócios, sem nem prestar atenção na conversa que estava rolando na mesa. E aí, quando ele decide prestar atenção, é quando a Blue tá avisando que a coroação vai acontecer em breve, porque eles até adiantaram a coroação depois de todo o escândalo lá da troca de princesa, porque o pai acha que o reino tá muito instável, então que realizar a coroação vai trazer alguma segurança pro povo deles e que precisa ser apressado. E ela tá lá contando que aquilo vai acontecer, as meninas estão parabenizando, falando que agora ela em breve será a Rainha Long, Rainha Blue, e a Lon vai e a chama de rainha. E a Blue fala que ela não precisa chamar ela assim, porque ainda não mudou nada, ela ainda continua sendo só a princesa. E a Lon vai lá e rebate ela e fala: não, tudo já mudou, então eu já preciso sim te tratar assim. E vai tomando, Blue, porque você
fez por merecer esse fora que você levou. Ainda achei pouco, acho que a Long tinha que dar mais fora em você ainda. Mas ela é uma manteiga derretida, não vai fazer isso. E aí, enfim, o rei nessa hora decide prestar atenção na conversa, pergunta do que elas estão falando, a Blue fala, e aí ele engancha no maior assunto que ele poderia ter numa mesa de jantar com pessoas que ele não conhece, que é perguntar: minha filha, falando nisso, já tem algum príncipe por quem você se interessa? Porque você vai precisar casar, né? Nesse momento eu já nem sei mais quantas facadas deram no coração da Long, eu só sei que ela fica completamente cabisbaixa, sem esperança, e abaixa a cabeça, passa o resto do jantar de cabeça baixa. E o Carel percebe, e também percebe que a irmã dele fica super preocupada com essa reação da Long. Ela claramente também fica impactada ali com o rumo que as coisas tomaram, e ele pega a irmã dele várias vezes olhando pra Long quando ela acha que ninguém tá olhando. Fofo, né? Mas, depois desse acontecido, depois desse jantar desastroso, Alon chama as primas e fala que quer ir embora de Madeline na mesma hora. Ela não quer ficar todo o resto da estadia programada, ela quer ir embora antes, com toda razão, vamos ter um pouco de amor próprio. Não é bem amor próprio, né? Ela tá mesmo em depressão profunda, mas enfim, com toda razão, vai embora desse lugar que não te merece. E aí o Carel fica assim, ué, mas por que você quer ir embora? Aconteceu alguma coisa na sua estadia que você não gostou? Se aconteceu, me fala, eu quero reparar. E aí ela vai, tadinha, e tenta de novo uma última vez e fala, na verdade, eu não tive nenhum tempo pra estar com a Blue, pra conversar com ela. E aí o Carel, disposto, até porque ele já tá pegando umas coisas no ar, ele vai e fala que vai resolver isso e leva a Blue até a Lon para elas conversarem a sós por um momento. E aí a Blue pergunta se a Lon queria falar com ela. E a Lon fala que sim, mas com a Blue e não com a princesa. E aí ela vai lá, abre o coração, pergunta se o romance delas vai realmente terminar assim, sem nem começar. A Blue pede perdão porque não tem o que fazer, ela não pode ser responsável com o reino dela, ela tem que assumir aquilo, então ela não pode corresponder a Lon. A Lon fica tristíssima e fala pra ela que aquilo é pior do que um término de relacionamento, porque elas nem tiveram a oportunidade de começar. E aí ela fala pela última vez que ama a Blue e vai embora. E a Blue fica despedaçada porque ela tá muito triste, ela também ama a Lon, ela também tá sofrendo, mas acima de tudo, ela tá muito triste de ver a Lon sofrendo assim. Ela sabe que a Lon a ama, que tá despedaçada, e ela queria muito consolá-la, mas não tem o que fazer, ela não pode, não é o papel dela. Enquanto a Lon tá lá abrindo o coração dela, ela chega um momento que ela pergunta se tem alguma forma delas voltarem a ser o Indy Padpa, né? Porque quando a Blue pede desculpa e fala que ela tem responsabilidades, ela fala isso, né? Eu não posso mais, não sou mais a Padpa. E aí a Blue pergunta, a Long pergunta se tem alguma chance dela voltar a ser. E ela fala que não, mas que ela nunca vai esquecer do Indy da Padpa. Da Indy e da Padpa, aliás. E assim, o que eu fiquei pensando é, tá, mas o beijo de vocês duas não foi com o Indy Padpa, porque foi lá na casa da floresta. E você também não pode esquecer disso. E ela, nesse momento, até chega a falar que o coração dela e o da Blue estão tão despedaçados que se batesse um vento e levasse os pedaços para longe, não seria possível definir de quem era qual pedaço, porque o dela estava partido igual. Mas eu particularmente acho que o da Lon estava partido pior. Porque a Blue sabe que é amada, pelo menos, né? A Lon não sabe, ela tá achando que é uma rejeição ali completa. Então eu acho mais doloroso. Até porque quem não tá tomando a decisão de estar juntas é a Blue, apesar de eu sei, claro, tem todo o peso ali do papel dela. Mas, gente, que país é esse, Madeline, que parece ser um país super aberto e não é? Porque é um país onde o casamento homossexual já é super bem visto, abordado, show. Mas não é permitido casar com um plebeu? Que isso? Mesmo aqui na vida real, e há muitos e muitos, muitos anos isso já era permitido, desde que você lá abrisse mão, né, de herdar qualquer coisa, você e seus descendentes. Então, enfim, Madeline em 2026 não permitindo que se case com plebeus.
Eu sei que é um conto de fadas, mas, sabe, ou você é progressista ou você é atrasado, não dá pra ser as duas coisas ao mesmo tempo. E aí o rei parece então ser super atrasado, vindo com essa de, ai, vou te casar com um príncipe, tem que prestar atenção, você não pode abandonar a coroa. Ai, velho, teu pai matou ali a família inteira da Grace, olha o que deu. Você ainda tá com o pensamento errado. Tá querendo o quê? Mas, acontece a separação. Alon vai pro aeroporto pra ir pra Tailândia, tão despedaçada, que as primas começam a ter medo que ela vai fazer alguma coisa contra a vida dela, por impulso ou por tristeza. E ela tá nesse nível sim, tá? Porque depois ela cita na novel que ela só continuou vivendo porque ela ama tanto a Blue que ela decidiu viver por aquele amor, ainda que fosse um amor que a fizesse sofrer. Ela tá nesse ponto, preocupante. Blue, vamos procurar ajuda psicológica? Claro que vamos. Aliás, Lon, a Blue adoece depois desse encontro, mas ela logo melhora e volta às atividades. E aí uma parte que eu tinha esquecido de falar é que quando ela fala que tá despedaçada pela dor da Lon, ela fala: ai, prometo, Lon, que ainda que eu me case com alguém que meu pai sugerir, essa pessoa só vai ter meu corpo, mas não o meu coração. Era pra ser um consolo, porque eu achei nojento, gore, tortura psicológica, juro. Foi uma das piores partes que eu já li do livro. Eu preferia ver a Grace atirando mais em todas as primas, claro, sem matar nenhuma, do que ler uma coisa dessa. Meu Deus, de que adianta ter teu coração quilômetros de distância? A mulher nem sabe que ela tem seu coração, de que adianta? Ai, o outro aqui vai ter meu corpinho. Meu Deus, que nojo, que... Ai, ela colocou uma visão na minha cabeça que eu não queria ter. Eu odiei que ela falou isso. Ai, e aí, o que acontece depois? É que a Lon não vai pra Tailândia, gente. A Lon é sofredora num nível inimaginável. Ela não vai pra Tailândia. Ela se isola de toda a família e vai morar em Medellín, numa vila super pequenininha, assim, onde ela pode se disfarçar com os outros cidadãos de lá, porque ela quer ficar em Medellín até a coroação da Blue. Porque é um momento importante e bonito pra Blue. E ainda que a Blue nem vai saber que ela tá lá, porque a ideia dela é ficar ali mesmo, né? Passar despercebido no meio das outras pessoas, ela quer estar presente na coroação do amor da vida dela. E os únicos momentos em que ela não tá se sentindo miserável, triste, depressiva, tendo pensamentos homicidas, foi exagerado, mas é quase isso. É quando ela começa a brincar com umas crianças ali da ilha, que o consolo dela é ser amiguinha das crianças da ilha. E aí tem uma hora que as crianças chamam ela pra brincar, de interpretar papéis. Tipo o que a Lynn fez com a Neil Pin lá no último episódio de The Loyal Pin. As crianças chamam, aí ela fala, uma criança fala, eu quero brincar de princesa. E aí a outra fala, mas não dá pra brincar de princesa sem ter o príncipe. E aquilo dá um gatilho que só na minha bichinha Lon, que ela fica assim, como é que eu fui burra, né? De ter acreditado na princesa Blue quando ela falou que, talvez meu destino não seja um príncipe. É claro que o destino de toda princesa é o príncipe. E por que que eu fui acreditar nela também quando eu fiz aquela linha invisível lá e a Blue atravessou falando que ia atravessar essa linha por mim e agora ela não atravessou essa linha por mim, eu tô aqui sofrendo, sendo que eu sabia que ela não ia atravessar, eu fui burra de ter acreditado, de ter criado esperança. E eu concordo com a Lon que aquilo deu esperanças para ela e que a Blue não devia ter feito isso, porque ela sabia o tempo inteiro, era muito, muito do óbvio, apesar dela ter se feito ali de desentendida, né, até a Boa falar pra ela, mas já tava muito óbvio qual era o intuito da Lon quando ela fez essas coisas e ela falando que ia cruzar a linha, não sei o que, sendo que ela não tinha intenção nenhuma de abandonar o reino em momento nenhum antes. Então, sim, a Blue te mandou sinais ambíguos e você caiu, foi trouxa, faz parte, agora eu tô sofrendo junto com você.
E agora a Blue também tá sofrendo, mas ela tá sofrendo por escolha, porque tá na mão dela fazer alguma coisa, e inclusive é isso que acontece. O Karel perde a paciência de ver a irmã dele sofrendo, desde que ela voltou da Tailândia, ela não dá um sorriso, inclusive se eu fosse ele, eu ia ficar suspeito de que a troca que a princesa fala que teve, talvez não tenha trocado, eu ia ficar pensando que minha irmã pode ter sido que morreu, e que essa pode ser a Helena ainda, porque a mulher saiu daqui feliz e rindo, e voltou triste, séria. E aí, pra piorar, depois do confronto com Alon, ele vê a irmã dele fragilizada pela primeira vez na vida, porque nem quando a mãe dela morreu ele a viu frágil, ela tava lá forte e imponente consolando ele. E aí dessa vez ele vê a Blue um pouco despedaçada, então ele perde a paciência e começa a cutucar a Blue a respeito da Alon, perguntando se a felicidade dela tava lá com a Alon, é por isso que agora ela tava tão triste. A Blue tenta cortar ele, falando pra ele nem de brincadeira falar aquilo de novo, porque se o pai dos dois ouvir, ele pode entender errado e se sentir desrespeitado, não sei o quê, mas o Karel não para, ele continua insistindo. E aí a Blue fala uma coisa que eu fiquei enraivecida, que é que ela não ia falar sobre coisas que nem merecem a atenção dela, porque assim, a mulher te ama com todo o coração dela, salvou sua vida, e eu vou falar isso quantas vezes forem necessárias, porque para mim isso é um ponto muito importante. Ela salvou sua vida, ela te ama e você a ama, e aí você vai falar que são coisas que nem merecem sua atenção? Nem pra fingir eu achei certo. Achei pesadíssimo. Mas o cara não tá nem aí. Ele já tá de saco cheio igual eu. Então ele vai lá e continua falando. Até que a Blue admite. Fala que sim, que ela ama a Alon. E que se não fosse magoar o pai dela, ela largaria aquele reino sem pensar duas vezes. Ela abandonaria a coroa. E aí o irmão dela fala: Não, então você vai e faz uma coisa por você mesma, pelo menos uma vez na vida. Você foi moldada para ser essa princesa, futura rainha, sua vida inteira. Faz o que você quer dessa vez, sabe? Segue seu coração. E aí ele até brinca para tranquilizá-la que ele quer ser rei, é por isso que ele tá aconselhando, aliás, porque ele quer que toda a herança do reino seja dele. Um irmão, tá? Se vocês me perguntam, um baita irmão ele é. Mas isso acaba funcionando, dá força para ela. E aí ela aceita e tenta conversar com o pai. Tenta conversar com o pai. Porque o pai dela é um entojo. E eu já falei que ele é chato, insuportável. E aí, mais uma vez, ele deixa claro que ele é chato e insuportável. Porque quando ela vai lá conversar com ele, só dele ouvir que ela se apaixonou pela Lon, ele já tira a coroa dela. Ela nem precisa falar que ela não quer, que ela quer abdicar o trono, nada. Só dela contar a história dela, ele já tira a coroa dela. E aí o palácio fica todo meio em choque, né? Porque ela já sai de lá sem mais ter o. Sem mais ser a princesa Blue, né? Agora ela é só a Blue. E as pessoas não sabem muito bem como tratar. Até o Karel ficou um pouco surpreso, mas ele continua apoiando ela e fala: vai lá, vai seguir sua vida, fazer suas coisas. E eu dou um jeito com o meu pai das coisas darem uma amenizada e você poder voltar e conversar com ele direito, mas por enquanto vai lá. E enquanto isso está acontecendo, está caindo a primeira neve de Medley. E lá na vila onde ela não tá, ela tá vendo isso, então ela sai, vai pro. Sai de casa, assim, e vai lá observar a neve, a primeira neve caindo. Lembra que elas tinham prometido de ver a primeira neve juntas. Então ela fica olhando pro tempo e aí se pergunta alto: Você tá vendo daí também essa primeira neve, Blue? E a Blue fala: Tô, porque a Blue já chegou ali. E a Lon acha que ela tá vendo coisa. Porque não é possível que seja de fato a princesa. Mas ela também acha que tá vendo coisa quando. Aliás, que ela tá ouvindo coisa. Quando a Blue chega, né? Depois dela tá chorando lá sobre o corpo da Helena. Quando a Blue chega e fala que ela tá ali, ela também acha que tá ouvindo coisa. Inclusive, a Lon me lembra um pouco o Edward em Lua Nova. Porque, primeiro, por essa parte de achar que é uma alucinação, e segundo, porque essa parte melancólica dela, isolada, parece muito Edward quando termina com a Bella e aí vem pro Brasil. Só que assim, né, um pouco menos mórbido, porque pelo menos ela tem as crianças ali pra dar uma entretida nela.
Mas eu achei bem similar. Adoro um sofredor, né? E aí ela fica inacreditada, assim. Desacreditada. Inacreditada. Ela fica desacreditada vendo a Blue. E a Blue tá lá, linda, sorrindo. A Alon pergunta, como você soube que eu tava aqui? E a Blue agora entra uma fase da Blue que é finalmente, meu Deus, os humilhados sendo exaltados. É finalmente a Blue sem as amarras da coroa, ela sendo 100% ela, com todos os sentimentos dela. Até que enfim, graças a Deus. E aí ela fala que ela sabia onde achar a Alon porque ela seguiu o coração dela. E aí ela conta que ela não é mais princesa, a Alon fica chocada. E a primeira reação dela é ficar preocupada, é querer ajudar a Blue. E a Blue acha isso fofo, mas explica pra ela, né, que não aconteceu nada demais, que só existem duas razões pra se deixar de ser princesa, né, pra perder a coroa desse jeito, e seria cometer um crime grave ou querer se casar com um plebeu, e as duas sabem muito bem que ela jamais cometeria um crime grave, então a Lon fica assim, meio sem entender, aí a Blue fala, será que a gente pode entrar na sua casa pra conversar? E porque tá nevando, né? Aí a Lon, tipo, ah, claro, não sei quem tenta passar o cachecol dela pra Blue pra ela se aquecer antes de entrar em casa, mas é surpreendida com a Blue dando um super abraço nela. Ai, e aí começa, finalmente, os tempos de glória. Mas olha quanta coisa eu já falei que tem que acontecer até começar os tempos de glória. E, enfim, depois disso é só doce, elas entram em casa, casa que a Blue começa a morar. Porque ela não tem eira nem beira, né? Agora ela é pobrezinha, perdeu todo o dinheiro dela quando perdeu a coroa, o pai deixou ela sem nada. E aí ela fica lá às custas da Lon. Não que se importe, porque a Lon é abonada. Mas, enfim, acho engraçado, porque ela tinha todo aquele comportamento de Kunsan, de ai, você não tem dinheiro, você é pobre, não existe avião na Tailândia. E agora ela virou a Mon de novo, porque ela tá pobrezinha. Mas a Lon não é a Sam, ela não humilha pobre. Então tudo certo. E aí elas conversam, a Lon chora muito com a conversa, fala que ama a Blue fala que ama ela de volta, e a Lon chora muito de novo. E a Blue acha isso muito fofo, o quanto aquela policial toda imponente, que salvou a vida dela e que matou tanta gente pra salvar a vida dela, agora tá lá chorando, feito boba, porque tem alguém que a ama. E detalhe, que quando a Blue começa a falar que gosta da Lon, a Lon acha até que tá sonhando, né? Porque isso nunca aconteceu. E aí a Blue promete que todos os dias da vida dela, a partir de agora, ela vai falar que ama e que sentiu falta da Lon. E eu precisava disso mais que a Lon, eu acho. Eu tava precisando tanto que ela verbalizasse esse sentimento, porque eu tava já em agonia, em sofrimento, vendo a Lon lá, demonstrando em cada detalhe e a princesa agindo como se fosse fria. E assim, agora que eu li tudo, eu entendo. Mas eu passei maus bocados lendo. E elas ficam todas bobinhas. A Alon apresenta ela para as crianças, de quem ela é amiga, e elas ficam vivendo ali uns bons dias, né, nessa casa na vila. Se beijando muito. Graças a Deus, se beijando muito. A Alon faz finalmente ali um chocolate quente pra Blue. Aí ela fala que a Blue sujou aqui assim no canto da boca e beija a Blue pra limpar. E ela acha que tá sendo toda ousada de fazer isso. Mas a Blue, que também não é nada santinha, vai lá e ela mesmo se suja de propósito. Fala, ai, mas você esqueceu desse lado aqui, ó, que eu me sujei. E aí elas convivendo diariamente, dormindo, acordando juntas, tendo aquela vidinha já super doméstica, os beijos vão ficando, né, uma coisa mais quente, mais ousada. Numa determinada noite, elas bebem um vinhozinho e estão dançando e começam a se beijar, o beijo esquenta, quando a Lon percebe, elas já estão na cama, e aí a Lon para tudo e fala, não, eu não posso fazer isso com a minha princesa, porque assim, é, a Blue pode ter perdido a coroa, mas ela ainda é a princesa da vida da Lon, e isso é muito nítido. Então a Lon se recusa, a Blue fala que ela não entendeu errado, que ela não precisa se preocupar, mas ela fala que não, que ela quer fazer tudo certinho, que ela não quer corromper de nenhuma forma a pureza que é a princesa Blue Catherine na vida dela. E aí, enfim, elas vão só dormir mesmo, abraçadinhas. E aí, durante essa conversa delas, a
A Lon fala que ela é muito doce e que vai ser muito doce com a Blue sempre. E a Blue brinca e fala que, pergunta, né, se ela é doce com todo mundo. A Lon fica indignada e fala: Você sabe que não, sabe que eu sou doce com você. E a Blue tem uma fala até muito madura. Que ela fala que ela sabe sim, que. E confia muito na Lon, né? Ela sabe que tá só brincando, a Lon é só doce com ela confia muito na Lon. Inclusive, ela não se importa que a Lon tenha tido outros amores, porque isso ensinou a Lon a saber identificar o que é amor. Então, quando a Lon soube que era amor, o que estava rolando entre elas, ela pôde ensinar pra Blue o que é amor, porque a Blue descobriu a partir da perspectiva da Lon. E isso é muito fofo. É bem vibe All of the Girls You Loved Before, da Taylor Swift. Não consigo desassociar essa música delas. Ai, gente, por tudo que é sagrado, na hora de postar o vídeo, uma parte saiu sem áudio. Então eu vou tentar falar aqui rapidinho, porque é claro que não vai ser igual da primeira vez. Mas eu tava falando sobre a Lon não querer fazer nada, né, que possa tirar a pureza da Blue. Então no outro dia elas acabam dormindo abraçadas. Naquele dia ela dormindo, depois que as coisas esquentaram e tal, ela para no meio da ação e elas acabam dormindo só abraçadas. No outro dia, quando a Blue acorda, a Lon não tá do lado dela e as crianças chamam ela pra ir pra algum lugar ali diferente. Ela vai, quando chega lá, ela encontra a Lon e ela tava até um pouco preocupada porque desde que elas se conhecem, elas acabaram fazendo aquele acordo de sempre avisar a outra quando não fosse estar por perto pra tranquilizar, até porque elas passaram, né, situações bem difíceis e perigosas. Então, essa foi a primeira vez que a Lon não avisou pra ela pra onde ela iria. E aí, quando ela chega lá, ela tá naquela preocupação. E na verdade, a Lon queria era esse tempinho pra preparar uma surpresa pra ela. E ela usou a manhã enquanto a Blue tava dormindo pra ir até a vila comprar alianças. Então, ela se ajoelha e pede a Blue em casamento ali na frente das crianças. A Blue, é claro, nem precisa explicar, aceita. E aí, logo elas se casam lá na vila mesmo, em Medellín, diante de um padre, só as duas e um padre, uma cerimônia super bonita, onde elas fazem os votos ali, jurando se amar e respeitar e tudo mais de um casamento católico, porque a Blue é católica. Então, na saída da igreja, elas encontram o Karel, ele tá lá pra parabenizar as duas, a Blue avisou que ia se casar, muito importante isso, inclusive, a Blue avisou que ia se casar, a Lon não avisou ninguém. E aí ele vai lá, parabeniza, fala que o pai ainda tá um pouco chateado, então não pensou em ir, mas que mandou um presente por ele, que é uma conta num banco pra Blue, finalmente ele cedendo aí uma parte do dinheiro pra ela poder ser um pouco independente. Então, logo depois do casamento, ele também cumprimenta a Lon e lembra ela que se ela machucar a irmã dele, a pena maior lá em Medellín é execução. E a Lon fica assustada e fala, não, gente, jamais tirando aqueles votos ali que eu já fiz na igreja que eu levei a sério, eu também faço voto aqui na frente de vocês, de que eu vou obedecer e amar essa mulher todos os dias e não sei o quê. E a Blue fica, vai obedecer, vou me lembrar disso. E elas estão explodindo de felicidades no casamento delas. Logo depois tem a viagem programada de volta pra Tailândia, porque afinal, a Lon só iria ficar ali por um período da coroação da Blue e nem teve coroação, então elas voltam, a Lon tá doida pra mostrar ela pra família, né, pra mostrar essa nova integrante da família. A Blue tá ali com os receios dela de conhecer a mãe da Lon, de reencontrar o pai agora que ela não é mais princesa, se ele não vai achar decepcionante, se as primas ainda vão aceitá-la depois de tudo, depois da Lon ter sofrido pra caramba por conta dela. E a Lon tranquiliza que não, que vai todo mundo amar porque todos já amam, todos já sabem do amor que ela sente pela Blue, então vai estar todo mundo na torcida. Até o pai, embora ela nunca tenha conversado sobre isso com ele, ela sabe que ele sabe dos sentimentos dela. E aí ela chega na Tailândia e a Lon recebe uma puxada de orelha magistral, porque ela não é filha de chocadeira e quem foi que deixou ela casar assim, em segredo, sem avisar ninguém, sem fazer um casamento, né, que o pai dela diz digno de uma princesa ou uma ex-princesa, como é o caso da Blue. Ele fica muito bravo por isso, que não foi assim que ele criou ela. Já a mãe da Lon recebe logo as duas toda fofinha, já adota aí a Blue como filha, e aí elas vão avisar
pras primas sobre isso. A Alon marca uma reunião com as primas pra avisar que ela se casou, que ela voltou de Madeline casada, mas não fala com quem, pede pra Blue se esconder. E aí ela vai e fala que ela se casou lá, já voltou casada e aqui vai ter uma cerimônia para oficializar as coisas. E as primas ficam indignadas, principalmente a Faia. A Faia fala que não vai aceitar, porque ela deve ter se casado com qualquer mulher na Madeline por despeito, sendo que todo mundo sabe que ela ama mesmo é a Blue. Então não tem outra opção dela aceitar um casamento da Alon que não seja com a Blue. E aí a Alon não aguenta, acaba rindo e fala, mas é com a Blue, eu me casei com ela. E a Blue aparece, ela apresenta agora como esposa. As primas ficam super surpresas, mas muito felizes. E aí acontece o segundo casamento, o casamento na Tailândia, para oficializar a relação das duas ali para toda a família. Finalmente, porque realmente, né, Lon, casar longe da família, não pode um negócio desses. E aí o casamento é no resort da Apple. Elas também têm um tempinho ali para passear no mercado noturno um pouco, é muito fofo. Elas saem provando de tudo, a princesa deslumbrada, né? De finalmente estar vivenciando o mundo. Então ela quer provar todas as comidas de rua e ela compra tudo e depois não aguenta comer e dá tudo pra Lon e a Lon fica reclamando que ela vai acabar virando uma ex-tenente mais cheinha, porque ela não tá aguentando e espera que a Blue não se importe com isso. E aí a Blue se suja de novo, e aí a Lon, a contragosto, tem que limpar só com o guardanapo, e não do jeito que ela gosta, do jeito que Freeback gosta em todos os seus personagens, né, de se limpar. Inclusive tem muito de feedback mesmo na vida real, nesses pequenos momentos, porque mostra a Lon fazendo de tudo para cuidar da princesa, ela cortando o palito do espetinho para tirar a parte afiada, e aí ela querendo mimar a princesa de todos os jeitos. Gente, isso é muito feedback e ficaria muito bom, mas não acho que vai ter. E durante o casamento delas no resort, a Lon pensa em comprar um anel mais apropriado pra Blue, porque ela só comprou pro casamento lá na vila em Madeline 2 anéis de prata comum, porque era o que tinha na vila. E em pouco tempo ela comprar pra poder surpreender a Blue, mas a Blue não quer, ela tem apego por aquele anel, e principalmente ela fala que é um anel muito mais fácil pra ela usar no dia a dia do que se fosse pra carregar um diamante ou algo assim. Perfeitas. E depois do primeiro casamento, da aparição do Carel, elas voltaram lá pra casinha dela, onde elas estavam morando, e foram até a noite de núpcias, né? E a Lon tava lá com toda a disposição, mostrando que ia pôr pra quebrar, ficou super nervosa, não tava conseguindo nem desabotoar a camisa que a Blue tava usando. A Blue vai acalmar ela, mas ela fala que é porque ela nunca fez aquilo. E aí a Blue fala, como assim? Mas e todas as suas ex-namoradas? Ela, era só beijinho, porque eu tava me guardando pro meu amor verdadeiro, que é você. E aí elas tem esse momento fofinho antes de botar pra quebrar e põe pra quebrar, tá? Porque a Lon não brinca em serviço. Inclusive, um off-dove aqui é que enquanto elas estão nesses momentos aí mais íntimos dela, a Lon me solta que ela vai ser o trono da Princesa Blue. Ai, ai, acho que não precisa explicar o que deixa entender quando ela fala isso, em que momento ela fala isso. E a Blue também fala que esse papo de ter perguntado sobre as ex da Lon deixou ela um pouco possessiva e ela gosta de marcar o que é dela, então ela ia marcar a Lon todinha. Juro. Elas confundiram um pouco ali The Air com The Fire e começaram a pegar fogo nas páginas finais dos livros, mas eu não tô reclamando. Tá tudo bom. E aí, depois do segundo casamento, a Blue tá lá observando as estrelas, que a Lada falou que o céu em tal suíte era bonito, ela tá lá observando, a Lon chega cheia de má intenção pra cima dela, e a Blue fica meio que, opa, a gente já teve a nossa noite de núpcias no primeiro casamento, precisa ter um segundo? E ela fica, claro que precisa. E a Blue fica, não tô sabendo essa regra. Eu não acabei de falar essa regra pra você. Precisa, a gente precisa consumar o segundo casamento também. E aí a Blue tenta fugir dela só pra fazer um charminho e tal. E a Lon, tadinha, carente, apaixonada, emocionada ao extremo, fica lá atrás dela igual um cachorrinho. Aí elas acabam indo tomar banho juntas. Não acho que essas partes vão ser adaptadas, mas vai ser uma pena, porque isso é muito precioso. E a lua de mel é na ilha. Aí, quando elas chegam na ilha para passar a lua de mel e encontram lá aquele povo que já as vê como família, eles tinham preparado um terceiro casamento surpresa para elas lá, que é uma união muito linda. Eu achei a união mais bonita de todos os 3 casamentos, esse da ilha, porque eles unem as mãos delas com passando fitas
que é para representar ali a união das almas e que todo casal que eles querem abençoar ali na ilha são feitos assim, para que eles formem uma família e fiquem juntos para sempre, enfim, é muito bonito. E aí tem a lua de mel também acabando, é claro, porque Lomblu agora estão a todas, ainda mais depois de 3 casamentos. E aí acaba mais ou menos assim, elas revivendo ali umas coisas que elas passaram na ilha, da Windy, da Padpa, a Blue sobe nas costas da Lon, assim como aconteceu quando ela torceu o tornozelo, né? Porque na novel, quando isso acontece, a Lon carrega ela nas costas, e aí a Lon finge que precisa de combustível para chegar até a cabana, e esse combustível fica recebendo o beijo da Blue. Ai, e é isso, basicamente. E no final, dá pra ter um vislumbre do que seria a vida delas, porque ainda lá na parte que elas estão tomando vinho e dançando, a Lon conversa sobre os planos futuros, né? Já que ela não tem intenção de voltar pra polícia, e ela fala que elas podiam abrir um negócio juntas. E a Blue revela o desejo de abrir uma livraria. E aí a Lon fala que poderia ser uma livraria com cafeteria, porque ela aprenderia a ser barista para lidar ali com a própria cafeteria. E no tempo livre do trabalho, as duas poderiam viajar o mundo, porque ela sabe que a Blue quer conhecer tudo agora que ela não tem mais a amarra da coroa. E a Blue fica muito agradecida. Ai, pra mim é o final da minha vida, gente. Tudo que eu queria. Uma livraria e viajar o mundo. Fiquei muito emocionada. E a Lon também promete nesse momento que ela vai compensar a Blue todos os dias por ter feito, né? Por, por ter ocasionado que ela abrisse mão da coroa por causa dela. E a Blue, certíssima, fala que não precisa, porque ela já fez demais pela Blue e com razão. E para dar mais segurança ainda de que essa foi a escolha certa, tem uma parte que a Blue fala que desde que ela abandonou a coroa, nunca houve um dia que ela tenha se arrependido, porque ela ama viver com a Lon, mesmo esses momentinhos pequenos, cotidianos, sabe? Ela ama compartilhar a vida com a Lon de todas as formas possíveis. E são elas, minhas Lon Blue, que eu vou sentir tanta falta. Não vou aguentar. Ai, depois de sábado eu estarei miserável. Eu terminei o livro querendo ler mais 386 páginas de Long Blue, mas dessa vez só do final feliz. Porque foi sofrido, mas valeu muito a pena. As cenas doces são realmente doces, são muito bem feitas, bem escritas, os personagens têm ali, sabe, um envolvimento encantador. Eu fiquei hipnotizada lendo. E eu tava muito descrente que isso ia acontecer em algum momento com Lier, porque eu não tava gostando da Blue. Em muitos momentos eu tava com muita dificuldade de gostar da Blue. Inclusive, é a segunda vez que eu paguei a língua com 4 elementos, porque eu também demorei muito pra gostar da Lada em água. Mas depois eu fiquei apaixonada e eu achei que nenhum elemento superaria o que foi The Water pra mim. Mas The Air veio aí. E eu acho que se não superou, tá bem igualado, porque, meu Deus, essa reta final mudou completamente toda a minha percepção do livro. E, enfim, tomara que passem isso também na série. E pra ajudar um pouquinho na ansiedade até sábado, saiu bastidores do episódio 7 lá no aplicativo, que tem feedback, como sempre, sendo feedback que é melhor do que qualquer casal que elas interpretam. Tem também a Verônica mostrando aí o processo dos últimos momentos da Grace, assim como os últimos momentos do Henry, então vale muito a pena conferir. Depois de ter acompanhado todo o sofrimento das duas, se por algum motivo de logística do episódio me cortarem algum momento feliz delas, que acontece no final dessa novel, eu vou ficar muito frustrada e chateada. Porque, caraca, a gente viu de tudo. Não é minha culpa se vocês definiram por 8 episódios. Então, por favor, faça um episódio longo o suficiente pra eu poder ver cada segundinho delas felizes conforme tá no novel e daí pra mais, não pra menos. Porque é preocupante. Tudo que tem que acontecer, inclusive muito sofrimento ainda nesse episódio, pra ir ver o final feliz. Ter uma boa noção de Long Blue, sendo um casal, pra que quando acabe eu esteja com o coração em paz de que valeu a pena. E não com o coração inquieto de, e aí agora? Elas ficaram juntas, mas e aí? Como é que é a rotina delas? Como é que é a relação das duas que eu não vi? Que eu só vi ali a tenente e a princesa, eu ainda não vi as duas pessoas que se relacionam. Por favor, que tenha isso, que tenha quantidade suficiente de episódio
pra mostrar isso. Eu entenderia toda essa resistência da Princesa Blue em abandonar o trono pela Long se ela não soubesse do amor sincero que a Long sente por ela, sabe? Se fosse uma coisa assim, eu sinto, mas não tô sentindo, assim, 100% dela. Porque, claro, a Long tem aquela fama, né, de ser conquistadora, então eu não abandonaria o reino inteiro por uma certeza dessa. Então, se fosse por esse motivo, não tenho certeza se é pra valer mesmo, se ela me ama mesmo, eu entenderia, mas não é. Ela sabe 100% que a Long a ama e tá lá, pensando em continuar reinando, sendo infeliz. Princesa, me ajude a te ajudar.